Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Muito bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 25 de fevereiro, ano 2023, e a porção diária deste dia tem como título Importante ou Suficiente? Baseado na leitura bíblica de Salmos 73, versículo 25, de acordo então com a Almeida Corrigida Fiel, que diz exatamente assim: Que tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Amados ouvintes, acredito que o tema neste dia abordado é muito oportuno. Importante ou suficiente? O que Deus tem sido para você? Importante ou suficiente? O que é importante? Que tem mérito, que é digno de consideração. Aquilo que eu considero muito e tenho muita estima. Isso é bom? E de fato é. Mas e suficiente? É aquilo que satisfaz. É aquilo que basta. Então nem tudo que temos por consideração de fato nos satisfaz. Nem tudo que temos por mérito, porque é algo importante, de fato é algo que nos basta. O fato de nós acharmos algo importante não significa necessariamente que é suficiente. Nós temos Deus como importante em nossas vidas? Sim, mas antes disso devemos ter Ele como suficiente, porque nem tudo que é importante é suficiente. Tem pessoas que levam a Deus como algo muito importante, como uma coisa necessária para a sua caminhada, mas não necessariamente que com as suas obras, com os seus atos, com as suas atitudes, automaticamente demonstram que Deus não é suficiente para elas, para esse tipo de pessoas. Pessoas que com o primeiro vento que vem sobre elas, por mais que tenham Deus por importante, mas não tem Ele nas suas ações, práticas e atitudes como suficiente. Porque o verdadeiro cristão, ele tem Deus como suficiente na vida dele. E aquilo que é suficiente para nós, automaticamente é importante. Então, se você respondeu essa pergunta, importante ou suficiente, se você respondeu o suficiente, você automaticamente sim respondeu da maneira correta como um cristão, então de fato deveria analisar e responder. Muitas pessoas adoram a Deus, levam a Deus a sério e em grande importância, mas nas suas atitudes demonstram que Ele não é suficiente. É mais ou menos aquilo que os Gálatas estavam querendo fazer com a nova mensagem do Evangelho, a ponto de Paulo ter corrigido eles e chamado eles de insensatos. Por quê? Porque agora queriam mesclar a doutrina da graça, a suficiência em Cristo Jesus, queriam mesclar com as coisas e os costumes e cultura daquele tempo, a circuncisão e hábitos da lei judaica. Ou seja, não era suficiente. O evangelho para eles não estavam sendo suficiente. Não estavam sendo suficiente a ponto de terem que mesclar ou tentarem mesclar com o judaísmo, onde Paulo então automaticamente reprova essa situação. Amados ouvintes, onde eu quero chegar com tudo isso? O salmista aqui ele fala claramente: Que tenho eu no céu senão a ti? E na terra que há quem eu deseje além de ti? Ele automaticamente está dizendo: olha, no céu e na terra eu desejo ao Senhor. Eu quero o Senhor, eu tenho somente a ti. Por que não diria então de Abacuque, quando ele está inserido em um contexto de seca, de fome, juntamente com o profeta Jeremias, embora seja o mais novo, contemporâneo, até mesmo do profeta Daniel, quando ele está cercado de momentos ruins na sua vida, aí ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, ele vai resumir tudo: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E por que não dizer do salmista que diz no capítulo 40, do versículo 4, que Jeová, o Senhor, é a sua força e bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Automaticamente, quando nós lemos ali o Salmo 27, versículo 4, ele vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que foi que ele pediu? O que será que o salmista pediu? Aquilo que é suficiente para ele. O rei, embora seja o Davi, poderia ter pedido tantas outras coisas: vitória sobre os seus inimigos,
vitória sobre as nações estrangeiras, sabedoria como havia então posteriormente pedido seu filho, mas ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias. Por que ele queria isso? Porque ele queria contemplar a formosura do Senhor. E para isso, para esse rei, Deus era suficiente. Contemplar a glória de Deus era algo suficiente. Sentir a presença de Deus era algo suficiente. Então, amados ouvintes, nem tudo que nós temos por importante, de fato, é suficiente para nós. Mas aquilo que temos por suficiente. E se Deus for suficiente para você, você pode ter certeza que automaticamente ele estará alocado em um lugar importante no teu coração e na sua vida. Por que não usar o texto onde diz: buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça? Ou seja, a suficiência em Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o primeiro vento que vem, o primeiro boleto que atrasa, a primeira prestação que parece que não teremos condições de quitar, a gente já coloca a razão, perdemos a fé, perdemos a confiança e muitas vezes com os nossos atos deixamos de entender que Deus é necessário e é suficiente para nós. Ele é poderoso para suprir. E o que está acontecendo com muitos cristãos hoje? Eles estão buscando aquilo que Deus disse que iria acrescentar. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que muitos cristãos estão fazendo hoje? Buscando aquilo que Deus disse que iria acrescentar. E deixando para segundo plano o reino do céu e a sua justiça. Muitos estão invertendo a lógica, porque com as suas atitudes estão demonstrando que Deus não é suficiente. Deus é importante para esse tipo de pessoa, mas ainda não alcançou no coração ou nas suas experiências um lugar de suficiência. Pastor, o que é suficiência? É aquilo que satisfaz, é aquilo que basta. Jesus nos basta. Jesus é suficiente para mim e para você, amado ouvinte. E todas as outras coisas, Deus é poderoso para suprir em glória as nossas necessidades. Ele não só deve ser importante, mas deve estar no patamar da suficiência. E que o nome de Cristo seja glorificado. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, juntamente com a sua família. Você que ouve, seja abençoado no nome do Senhor Jesus. E quero convidar você agora, nesse momento, para orar comigo. Fechar os seus olhos e encurvar a sua cabeça, se pode, nesse exato momento, para nós falarmos com o Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu. Para nós o Senhor é suficiente. Que possamos aprender que o Senhor para nós é suficiente. O Senhor é o eu sou o que sou. O Senhor é aquilo que nós precisamos que o Senhor seja para nós. Desde que estivermos alinhados ao centro da Tua vontade, em obediência à Tua palavra, ao Senhor. Que nós possamos entender que mais do que importante é o Senhor ser suficiente em nossas vidas. Quando nós entendemos o que o profeta Abacuque quis dizer, com ainda que a figueira não floresça. Quando nós entendemos que o Senhor é suficiente para nós, entendemos a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego quando confrontaram o rei Nabucodonosor. Quando entendemos que o Senhor é suficiente, entendemos aquilo que Paulo diz, que o Senhor disse para ele que a graça do Senhor lhe bastasse. Quando nós entendemos que o Senhor é suficiente, nós entendemos que aquilo que o Senhor tem para nós é algo extraordinário. Que possamos aprender a confiar em Ti, inteiramente, plenamente em Ti. Abençoe o nosso dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe aqueles que te cercam, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.